Olá, sou o professor Cliceu, novamente sobre cultura civilizatória. Dando continuidade à fala sobre os Jogos Olímpicos, a história tem nos dito que quando gregos e persas se defrontavam, né, em guerras, as médicas, as guerras púnicas naquela ocasião, eles, quando acontecia o período das Olimpíadas, né, a guerra era interrompida. E agora a gente faz essa contextualização com os Jogos Olímpicos que ocorreram, né, recentemente aqui no Japão, né, em Tóquio, e onde vocês já observaram que não houve nenhum comentário assim de represália, né, de atletas, principalmente japoneses, né, em relação aos norte-americanos, né, porque, como todos sabem, o local foi vítima da covardia norte-americana, onde eles lançaram duas bombas atômicas, né, em Hiroshima e Nagasaki, né? Então, esse tipo de lembrança praticamente passou esquecido, né? Não houve nenhum comentário nessa direção. E isso aí deve-se então à cultura pacífica, né, dos Jogos Olímpicos, né? Que para e as lembranças desse tipo de apresentação, elas não são relatadas, né? Aqui no Brasil, por exemplo, também não, em nenhum momento se falou que existem muitos japoneses que vêm aqui arrendarem terras, né, no nosso território e fazem dos brasileiros escravos. Escravos, assim, praticamente, né? Trabalho extremamente, assim, agressivo, né? Sem nenhum tipo de direitos trabalhistas que aqui se apresentam. Eu falo isso porque eu fui uma vítima, né, da agressão dos japoneses. Em 1968, na região dos Campos Gerais, os japoneses tinham uma fazenda, né, que plantavam lá batata. E eu eh, fui trabalhar com os japoneses, né? Era para mim ficar lá 3 meses fazendo a colheita, né? Encaçacando, embalando e mandando, assim, praticamente despachando em caminhões as batatas, né? Para serem comercializadas em outros setores, né? De atividade comercial. E eu fui tratado como escravo. Quero dizer a vocês que os japoneses eram muito agressivos. Eles tinham. é, Quando nós chegávamos no local, praticamente o campo de concentração, nós tirávamos as roupas assim melhores, eles colocavam num saco de estopa e eles nos colocavam lá uns trapos para a gente vestir, né? E nós íamos para a estrebaria. Essas pessoas que iam para esse trabalho, praticamente escravo, eles eram recolhidos assim pela madrugada na cidade de Ponta Grossa. Lembra que fui às 3h30 da madrugada, o caminhão recolhia os jornaleiros, né, pessoal assim de rua, né, muitas vezes assim até dele, pessoas que tinham problemas de polícia, sabe? Foragidos da perseguição policial, né? Eram essas pessoas que iam para trabalhar junto aos japoneses, né? E lá chegando, então, como já disse para vocês, nós éramos colocados em caminhão. Depois de chegarmos lá, nós éramos levados para sermos, tirarmos as roupas, etc. E depois nós íamos para o local que seria nosso dormitório. Nosso dormitório era uma estrebaria, né? Onde nós dormíamos lá com os animais, né? Em média de 30 semi-escravos, como já disse, e, e ali ficávamos, né? Quando era mais ou menos por volta das 4h30, 20 para as 5, o sol começava assim a despontar, eles arrebentavam a porta, né, os japoneses, e nós saímos dali em fila, né, como presidiários, e subíamos na caçamba, e eles saíam com as pressas, sabe, para chegar até as colinas onde o plantio de batatas tinha sido, estava para ser colhido, né?
E lá não se ficava, mas eles marcavam 10 passos, né, para que a gente recolhesse essas batatas que estavam removidas do subsolo pelos tratores, né, e jogássemos aquelas batatas em cima do saco, né. Eu lembro que uma vez eu fui fazer essa operação, né, de recolher as batatas, passar para o saco, e não deu tempo de, enquanto eu for, o trator ia até um local, na volta, os japoneses perceberam que eu não tinha conseguido concluir a tarefa. Aí uma dessas batatas muito grande, né, de aproximadamente aí umas 30 gramas, como se fosse uma pedra, um japonês pegou uma batata dessas e com uma medida milimétrica, ele jogou aquela batata na minha cabeça, sabe? E espatifou a batata na cabeça, eu desmaiei. E os colegas que estavam presentes davam risada, né? Os escravos, né? Praticamente. Eles sorriam à minha desgraça, né? Então era assim que esses japoneses nos tratavam, né? Então eu vi as Olimpíadas e fiquei fazendo essa leitura, né? Desse tipo de comportamento de países imperialistas, né? Que fazem de povos assim como nós, brasileiros e outros, de semi-escravos, tá? E então, é, como é que acontecia no decorrer do dia lá, nessa escravidão que eu fui escravo, então? Ocorreu o seguinte, quando era 9 horas, a fome era tamanha que até pedra a gente tinha, se desse a gente comia. Então vinha lá um pão seco com cevada e nós comíamos aquela coisa horrível, né? O vento vinha com a terra na boca, né? Então a gente ficava assim, sofrendo aquele tipo de agressão. Quando era umas 2 horas, 1h30, que a fome já estava arrebentando de grandeza assim, nós íamos até um barracão onde era servido um angu, assim, um angu que era batata que não era nem descascada, colocado num tambor desse de óleo, junto com arroz que também era, mas não era nem descascado, né? E, e faziam aquela mistura de arroz com batata, naturalmente com terra, né? Arroz, batata e terra, e nós comíamos para poder matar a fome. Assim que éramos tratados, né? E também colocava-se farinha de milho para, né, dar mais assim substância, né, ao alimento. E aí eu vi como a gente era tratado como escravo, né? E como eu disse para vocês, era para nós ficar 3 meses e nós ficamos lá quase 2 anos presos naquele local. Pela madrugada, a gente procurava, eu não, mas os colegas lá, iam ver se conseguia achar algum ovo, né, de alguma ninho de galinha, e com receio, porque eles soltavam os cavalos, os cachorros, né, o policial. Se um desses cachorros pegasse um desses colegas nossos, escravos, eles eram estraçalhados pela fúria desses animais. Infelizmente não houve nenhum caso desse tipo, né? Aí eles traziam 1 ou 2 ovos, né? Colocavam no meio da estrebaria lá para fazer aquecer esquentar o ovo. E depois aqueles 2 ovos eram passados de mão em mão pelos escravos brasileiros. E quem mordesse uma quantia além do que era permitido apanhava. Então eu nunca quis morder porque eu iria correr o risco, né, nesse sentido. E então ficamos ali, passou um Natal. As senhoras da Caridade de Ponta Grossa mandavam lá para nós brinquedos, né? Assim, carrinho de plástico, bonequinha de plástico, aliás, bolinha de plástico. Quem queria dar atenção à bolinha de plástico queria fugir dali, né? Passou Natal, né? A situação passou todo esse ano aí de perseguição e os japoneses adoravam bater nas pessoas. Eles tinham prazer em bater sem nenhum motivo. Eu mesmo fui. Eles pensaram, eu preciso pegar aquele negrinho ali, né? Então, quando eu fui
Me distraí, eu vi que vinha um japonês com um chicote, né, na mão. Digo, vou apanhar agora. Então eu comecei a correr. Corri, e ali eu mostrei que se fosse para as Olimpíadas eu seria vitorioso. Porque eu corri além das condições de rapidez do japonês, né? Então, eu vejo as pessoas correndo, né? Eu lembrei-me das corridas que eu fazia para fugir da agressão dos japoneses, né? Então, a história, quando ela é vivida, né? Fica mais fácil para você entender quem são nossos inimigos, né? A história é uma ciência fantástica, né? E aí você faz essa lembrança, a leitura de quem são as pessoas, como eles nos tratam, né? Aqui no Brasil ainda está, segundo consta, muitos casos assim desistentes hoje, principalmente no Pará, né? Onde a presença japonesa é muito forte, hoje, né? Então, eu quero que vocês entendam que eu fui vítima, né, da agressão dos japoneses. Mas como vocês sabem, assim como os gregos e persas, né? Em épocas em épocas de Olimpíadas, essas assim lembranças, né? Bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, escravização dos brasileiros, como até hoje acontece, né? Por japoneses. Essas coisas são esquecidas, mas está no nosso imaginário, né? Quem são essa gente? Como que eles nos tratam? Eu pergunto a vocês, teria algum sentido algum brasileiro ir lá no Japão e escravizar os japoneses dessa forma? Fazer eles virar escravo dos japoneses? Jamais, né? Então, quando um país como o nosso, que vive sempre à mercê da agressão, das injustiças, dos imperialistas, a gente sempre é tratado dessa maneira, compreende? E, então, para mim, Jogos Olímpicos no Japão não me trouxe boas lembranças, né? Porque as lembranças nunca são esquecidas quando você é agredido por um povo, né? Povo que não tem respeito à vida humana. Muito obrigado, até a próxima, professor Cleceu. Caso vocês gostarem dessa minha fala, dê seu like, para que nós possamos continuar falando sobre como que é importante você recorrer à história para poder explicar os fatos que hoje ocorrem. Até a próxima. Dá o seu like e, se possível, faça um depósito na agência 3220, Banco Bradesco, conta corrente 18939, dígito 1. Professor Cliceu. Até a próxima oportunidade.